Concordância. Gente, sujeito partitivo. Através do sujeito partitivo é possível nós passarmos uma análise de concordância verbal, os princípios básicos de concordância verbal. A regra geral, pessoal, eu falei tanto aqui de verbo, não foi? O mais importante não é nem o verbo, o mais importante é o sujeito. O sujeito é quem determina a concordância verbal. Que as bancas costumam separar o sujeito do verbo dentro das orações, jogar o sujeito lá para um lado e o verbo lá para o outro e trazer vários termos entre eles, para impedir que você localize esse sujeito e possivelmente erre a concordância. Mas para fazer a concordância adequada, basta encontrar o verbo, fazer a pergunta adequada ao verbo, encontrar o sujeito e verificar a relação do sujeito com o verbo. Então vejamos, a regra geral de concordância é o sujeito manda na concordância. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Encontrou o verbo, faz a pergunta ao verbo. O que ou quem é que? Encontra o sujeito e aí verifica a relação existente entre as partes. Vejamos. O professor é para completar com o verbo ter. Isso cai, prova sim, prova não, cai essa questão. E é uma questão trivial, não tem como errar isso. O professor tem o respeito dos amigos. Veja só, quem tem o respeito dos amigos? O professor é o nosso sujeito, concordam? O professor está no singular. Leva o verbo para a terceira pessoa do singular. Então, o professor tem. As pessoas não têm o respeito que merecem. Olha só, quem não tem o respeito que merecem? As pessoas é o sujeito está no plural, leva o verbo para o plural. Essa é a regra básica de concordância. É óbvio que há outras regras, regra do sujeito composto, regra do sujeito partitivo, enfim, regra dos pronomes relativos. Isso está nas apostilas do curso, a gente não vai aprofundar. O que eu quero é que você perceba essa regra geral e perceba que as bancas vão tentar apenas te confundir na identificação do sujeito. 90% das questões tratam apenas dessa regra. A maioria dos outros experimentou o primeiro cigarro antes dos 26. O verbo em destaque. Qual é o verbo, galera? Experimentou. Quem experimentou? A maioria dos outros experimentou. Meu Deus, apareceu o tal da a maioria de. Neste caso, vamos lá. O verbo, esse está só mesmo, pop está, viu? No item A tem um errozinho aí de digitação. O verbo deveria estar no plural para concordar com o sujeito outros. Deveria? Não, deveria não. Ele poderia estar. Esse é o caso do sujeito partitivo. No sujeito partitivo, ou você combina o verbo, concorda o verbo com a maioria, trazendo o verbo para o singular, ou você concorda o verbo com o termo sequente, geralmente no plural, levando o verbo para o plural. Tanto faz. Então, o sujeito partitivo é a regra do tanto faz. O que acontece é que se traz algumas orações que não são sujeito, parecem sujeito partitivo, mas não são. E aí tentam fazer essa confusão e vamos verificar aqui nos slides essa pegadinha. Olha só. B. O verbo está no plural? Não, singular. Para concordar com outros? Não, está no singular para concordar com a maioria. Muito embora pudesse também estar no plural para concordar com outros. Deveria estar no singular? Deveria? Não. Poderia. Sujeito partitivo tanto faz. Está no singular para concordar com maioria, mas não está. Ele está no singular para concordar com a maioria. Item D. Está no singular,
por concordar com a maioria? Sim. Então, o item correto aqui é a letra D. Ele também poderia estar no plural, sem nenhum problema. Está conjugado no presente? Experimentou? Não, gente. Pretérito perfeito do indicativo. Gente, sujeito partitivo, para fechar essa parte. A maioria dos alunos acertou a questão, correto? Correto, ou seja, o verbo concordando com a maioria. Mas também poderíamos ter a maioria dos alunos acertaram as questões sem nenhum problema. O número de alunos aumentou, correto? O número de alunos aumentou? Tá, gente. Quem aumentou? O número de alunos aumentou, beleza. Mas agora, olha só, o número de alunos aumentaram, beleza também, né? Não é partitivo? Não pode concordar com os dois? Muito bem, vocês estão atentos, vocês vão passar. Tô sentindo isso aí. Vão ter que arrumar 400 vagas, não vai ter jeito. Então, eu creio que vocês vão passar domingo. Mas se não der certo, no próximo Cajazeiras. E mesmo assim, ainda terão ainda um caminho longo pela frente, com muitas oportunidades. Vamos lá. Pessoal, nesse caso é a pegadinha que eu venho dizendo. O número de alunos aumentaram. Pessoal, está errado. Aí não tem sujeito partitivo. Aí não tem parte. Aí nós temos um sujeito simples e dos alunos é um adjunto adnominal. Então, está errado, né? O sujeito e o verbo jamais irá concordar com o adjunto adnominal. O verbo irá concordar com o núcleo do sujeito. Sintaxe, pronomes pessoais, gente, tá? Vamos lá. Ele vai nos abençoar. Hoje